Olá, bem-vindos ao TV Infância, o programa que dá voz às crianças, discutindo os temas nas áreas da educação, saúde e cultura. E o nosso tema de hoje é currículo em Montessori. Como que é o currículo em Montessori? E para falar desse tema muito bacana, super importante, nós temos uma convidada super especial, que é a Simone Viterbo Tartucci. A Simone, que é pedagoga, ela é também mestre em habitação e planejamento e tecnologia pelo IPT. Simone tem a graduação em arquitetura e urbanismo, em artes plásticas também, em tecnologia da construção civil. Ela é especialista em neuroaprendizagem e psicopedagogia. Simone também faz parte do CIEI, Contextos Integrados em Educação Infantil da USP, um grupo de pesquisa da Faculdade de Educação da USP. E a Simone também é professora montessoriana formada pelo Centro de Estudos Montessori do Rio de Janeiro. A Simone também, ela é atualmente diretora pedagógica do Usina Educação Infantil Montessori, uma escola extremamente importante e especial que vocês também podem visitar pelo site, né, Simone? E a Simone, eu quero agradecer muito, muito mesmo por você ter aceito o convite daqui do TV Infância para falar desse tema tão importante. A Simone, que é super especialista em Montessori, que já discute, trabalha, publica sobre Montessori há muitos anos. E ela veio aqui colaborar conosco. Simone, muito obrigada. É uma honra para nós do TV Infância receber você aqui para falar desse tema. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Falar de Montessori sempre é uma ótima experiência e muito importante. Eu que agradeço. Ah, excelente, muito bom. Simone, nós vamos falar de currículo em Montessori. Mas até para as pessoas de casa que precisam relembrar, conhecer quem é Montessori, vamos falar um pouquinho antes sobre quem é Montessori e depois a gente entra no currículo. Então, quem é essa mulher incrível que contribui tanto assim com a educação? Montessori é uma médica italiana, ela estudou medicina, foi uma das primeiras mulheres a fazer medicina na Itália, em Roma. E ela se forma em medicina, vai trabalhar na área de psiquiatria e começa a trabalhar com crianças ditas idiotas na época, né? E descobre que a cura para essas crianças era por meio da pedagogia. Excelente. E ela vai criar um método que deu muito certo com essas crianças. Algumas dessas crianças ela consegue incluir na escola normal depois, né? Sim. Na escola regular. E então esse método vem para as crianças ditas normais na época. Sim. E é onde ela cria a escola Casa dei Bambini, Casa das Crianças, num bairro em Roma, um bairro da periferia de Roma, e tem um grande sucesso aí com a metodologia dela. Sim, e até hoje, né, um sucesso incrível, né? Muito bom. Então ela criou para, digamos que para salvar e guardar uma infância que estava desprotegida das questões pedagógicas, inclusive, e ela mostrou que não eram as crianças que tinham tantas dificuldades assim, mas é que o nosso jeito de ensinar muitas vezes interfere e dificulta a criança aprender. A gente insiste, Simone, em querer ensinar para a criança de um jeito e a gente esquece que a criança tem o jeito dela próprio de aprender. Eu acho que hoje a gente já tem essa clareza, né? Tudo evoluiu. O carro, né? Se a gente for ver o carro, a máquina de escrever, os celulares, enfim. E o nosso sistema de educação ainda persiste no tradicional, né? E essa maneira de olhar a criança, de ver com que a aprendizagem ela é focada na criança, em que ela pode realmente se autoeducar, foi a grande descoberta de Montessori. Né? Incrível, né? Se autoeducar, é uma palavra tão bonita, né? Autoeducação. Autoeducação. Porque a gente sempre acha que está tudo muito que nós fora, somos né? o detentor e passamos o conhecimento, né? E isso é até um pouco amedrontador do ponto de vista daquele professor que ele sabe, né, da questão do cerne do processo de ensino-aprendizagem, que isso é muito bacana. Mas ele não é o único que ensina. O ambiente ensina, os materiais ensinam, as próprias crianças se ensinam umas às outras. A gente está num contexto maior, né, de aprendizagem. Então é o ambiente preparado, esse adulto preparado, né, o pedagogo preparado, científico, estudioso,
porque Montessori nada mais era que isso, né? Uma grande estudiosa. Sim, sim. Ela vai beber de outras fontes também. Sim. Ela é pesquisadora. Sim. Então ela vai pegar Itard, Segan, Dewey, Sim. para que ela faça o método dela. Eu acho que é isso que é importante. Hoje nós precisamos ir atrás de conhecimento para formar esse pedagogo que vai fazer essa intervenção pontual com a criança necessária, né? E preparar esse ambiente também para a aprendizagem. E como você já nos disse anteriormente, em outro momento, a própria neurociência hoje, ela reconhece e evidencia as práticas que Montessori já fazia anteriormente. Então, a própria ciência já ratifica, já traz toda essa questão da Montessori agora com outro olhar, da neurociência. Tem uma pesquisadora na França que eu respeito muito, ela chama Céline Alvarez. Sim. E ela fez um trabalho belíssimo na neurociência comprovando esses estudos de Montessori. Sim. Né? Uhum. Então, vale a pena a gente até, quem quiser, pesquisar aí os sites dela, porque realmente é isso que está acontecendo, né? A neurociência está comprovando muito o que Montessori já havia falado há muito tempo, né? Desde 1912. É muito lindo isso, muito legal. E como o nosso tema hoje, o nosso foco é falar de Montessori, mas principalmente o currículo em Montessori. Então eu gostaria de perguntar para você, Simone, como que é o currículo em Montessori? Quais são as áreas do currículo que são trabalhadas, que são privilegiadas? Como que funciona isso no cotidiano de uma escola Montessori? Hoje, em Montessori, a gente tem um ambiente preparado. Nesse ambiente preparado, nós vamos ter áreas, sim, que é linguagem, matemática, vida prática, sensorial, né? Educação infantil, principalmente, está ligado ao sensorial e conhecimento de mundo. São áreas onde a gente vai ter um contexto aí, se a gente for pegar os parâmetros curriculares, o BNCC, muito dentro do que se pede nas questões de educação, né, curricular. Vai muito além do que o currículo pede. Vai muito além do que o currículo pede, principalmente no ensino, e aí a gente continua para o ensino fundamental, enfim. Por questões, primeiro, das salas agrupadas, sim, né, que a gente tem a cada 3 anos, ciclos de 3 em 3 anos, e que nessa sala eu contextualizo, eu preparo esse ambiente para que as crianças desses 3 anos tenham oportunidade e ter experiências com esse conteúdo, sim, tá certo? E isso é muito interessante, porque assim, quando você fala, né, da sala, o professor, ele tem 3 anos para observar essa criança, para contribuir, para ser ali um parceiro mais experiente, no sentido conhecer essa criança, conhecer, né, as dificuldades, por meio de observação, os desejos, tudo por meio de observação. E observação é uma tarefa científica. Científica, né? Saber observar. Eu acho que o que observar? O que observar, como observar. E como registrar. E como registrar, né? Então, nas escolas montessorianas, a gente tem um roteiro de observação. Então, a gente tem observação por níveis de concentração, observações por segundo. Olha, né? Eu olho a criança durante 1 segundo e vejo se ela está trabalhando, se ela está socializando, se ela está desocupada, simplesmente andando pela sala, né? A gente fala tanto do ócio, não é um desocupado sem fazer nada, né? A gente tem sim, ele está em desordem, ele está, né, atrapalhando o amigo, a gente também observa. Sim. Mas a gente tem também o quanto valorizar o ócio, por exemplo, a criança está andando, ela está observando, na hora que eu estou ali quietinho, que eu estou assimilando o que eu acabei de experimentar. Então, esse tempo para a criança é importante, né? Sim. E isso tudo faz parte do nosso roteiro de observação. Sim. Em cima disso, a gente vai fazer, então, um plano individual para a criança. Sim. A gente tem, sim, em Montessori, quais são os materiais e objetivos que a gente precisa para aquele grupo, sim, né? É registrado. Então, esses registros, essa análise faz com que eu consiga trabalhar individualmente com a criança. Uma coisa importante, senão a gente fala assim, como é que... Tem criança com dificuldade? Sim, temos criança com dificuldade. Sim. Mas o nosso olhar é muito acirrado, cuidado, né? Aguçado, eu diria. Para aquela criança,
quando a gente vai pedir a ajuda ou a avaliação multidisciplinar, Sim. seja de um psicólogo, de um psicopedagogo, a gente é mais assertivo, né? A gente realmente descartou várias possibilidades para que a gente seja exatamente assertivo do ponto de vista, olha, realmente essa criança precisa de um outro olhar. Sim, né? sim, Mas cuidado. Então, descartamos aí várias hipóteses que, né? Não tem sentido. Num olhar mais cuidadoso, Principalmente hoje que tem tantas modas, né? Todo mundo é hiperativo, é Asperger, tem o espectro autista, Será que etc. a gente deu tempo? São tantas coisas. Será que a gente deu tempo para essa criança ser? Será que a família está olhando essa criança e deixando ela ter autonomia para que ela realmente possa ser ela mesma? Pode ser ela mesma, ou ela está descartada no espectro autista, enfim. Sim. Então isso é muito importante e esse professor tem que ter essa bagagem, né? Então Sim. a formação é importante. Ou seja, né, não dá para simplesmente ser um professor montessoriano se não tiver um preparo, não é, Simone? Tem que ter todo um preparo, principalmente um preparo desse olhar, né? Que é um olhar que vai observar, é um exercício constante, né? Então ele vai também se fazendo ali na prática, né? Na sua própria experiência como professor, como educador. E estudar sempre, né? Sim, porque essa observação é estudar o que é essa observação, buscar de outras fontes em ser Montessori também. Sim, né? Hoje claro. A gente tem estudo sobre o etnológico das crianças, para que a gente consiga entender quem é essa criança, para o meu olhar não ser viciado. Sim, né? Para o meu olhar ser realmente científico. Sim, é isso então mesmo. Isso é importante. Sim. Então, quer dizer, tem toda uma forma de registrar. Então, até um exemplo que acho que a gente fala, né? A criança está vendo uma situação ali, mas o professor quer ensinar outra coisa. Mas ele está tão envolvido numa outra situação, porque o professor então não aproveita aquela experiência que ele já está envolvido e vai ali ganhar muito mais com isso. Um olhar sensível, né? Um olhar sensível, que se perde. Se permita, né? Exatamente. Então, é um preparo e deve ser muito gostoso, né? Porque existe uma preocupação muito grande nas escolas de cumprir o conteúdo, de cumprir o horário. Acabou a disciplina tal, vai para outra, vai para outra. E uma pergunta que sempre me fala, professor montessoriano, então ele fica ali no canto. Gente, conter a criança e trabalhar num conteúdo só, muito fácil. Sim, não, é muito, realmente, o trabalho difícil, grande do professor montessoriano é estar nessa sala multidisciplinar, Sim. Essa sala onde eu tenho vários conteúdos ao mesmo tempo e a gente permitir para que isso aconteça. Sim. Então, eu preciso... Então, a gente tem cursos de formação montessoriana. né? Excelente. Hoje, os cursos de formação Montessori são 400 horas de estágio. Olha, bastante, né? Como na faculdade, inclusive, né? É um curso muito levado muito a sério. Para quê? Para preparar esse professor do ponto de vista científico, para ele atuar. E depois dele preparado, com essas 400 horas de estágio, ele está aí fazendo esse exercício constante da observação. Então, o segredo é não parar de estudar nunca. E mesmo que Montessori já está comprovando com neurociências e tudo mais, agora a gente tem mais elementos para formar o nosso olhar, mais condição de trabalhar essa observação, né? E criar outras ferramentas de observar. Exatamente, né? É um professor que ele saiu daquele, em Montessori, o professor, ele saiu daquele patamar de ele sabe, ele é detentor do conhecimento faz muito tempo, né? Ele está num outro linha que é do chão com as crianças, da humildade, junto, da humildade, como diria Montessori, né? Montessori vai falar, né? A gente precisa se revestir da humildade e tirar a tirania, né? Isso mesmo, exatamente. Exatamente, perfeito. Simone, e ainda em relação ao currículo, quais são as áreas que são trabalhadas dentro do currículo em Montessori? Então, na educação infantil, a gente vai trabalhar essas, né? Vida prática, que é o fazer, né? O que seriam as questões de vida prática? Pôr a mesa, amarrar os sapatos, se vestir, versar, transpor, né? Sensorial, que são as questões básicas, né? Dos sentidos. Linguagem, matemática, que é a conservação numérica, linguagem é o preparo para a escrita, né? E conhecimento de mundo, que é história, geografia, botânica, enfim. Ou seja, tudo que tem que ser trabalhado... Tudo que tem que ser trabalhado na educação infantil, exatamente, o currículo Montessori,
ele trabalha e ainda mais do que é pedido. Vai muito além, né? Porque vai muito além. Além de trabalhar esses campos todos de experiência, esses conteúdos que são naturalmente trabalhados nessa série, a maneira como isso é trabalhado faz toda a diferença, não é? Exatamente. Simone, nosso papo está muito bom, mas a gente vai agora, você aí de casa, para um breve intervalo e voltamos já já com o programa TV Infância. Olá, de volta aqui com TV Infância, falando do currículo em Montessori, com a Simone Tartucci, uma super especialista nessa área. E voltamos aqui com esse tema, uma pergunta bastante interessante para a gente pensar, Simone. Nós falamos do currículo, das áreas de experiências em Montessori, e na educação, no ensino fundamental, essa questão também das experiências dessas 5 áreas também é trabalhado no ensino fundamental, certo? Sim, a gente vai ter outras áreas, porque aí a gente, vida prática ainda um pouco, ainda tem, e o sensorial a gente já usa, os materiais de sensorial já vão ter outros objetivos, né? Então a gente tem o cubo do binômio, então a gente vai trabalhar... Tem outros tipos de materiais no ensino fundamental. O mesmo material, a gente tem outros objetivos a serem alcançados. Então, na educação infantil, a gente tem a famosa Torre Rosa, que a gente está falando aí de uma educação sensorial, do pesado, do maior, do menor. E lá no fundamental, então, eu vou falar do cubo, né? 1 centímetro cúbico, né? 2 centímetros cúbicos, 10 centímetros cúbicos. Então, a gente vai fazendo outras relações com esses materiais que na educação infantil eram sensoriais e que agora tem um link aí com a matemática, né? Com as questões de geografia, de geometria, de aritmética. É interessante porque a criança já está familiarizada com aquele material e fica mais fácil ela se aprofundar naquele material com outras possibilidades. Isso, com objetivos diferentes do mesmo material. Acho que esse também é um olhar que Montessori teve quando ela pensou cientificamente no material, dessa extensão desse material para as outras séries, não só na educação infantil. Excelente, muito bom. Simone, agora tem uma pergunta que muitas pessoas também querem saber, em relação a uma sala Montessori, tem quantos professores? Por exemplo, na educação infantil, quantos professores tem para educação infantil? No ensino fundamental, então o ensino fundamental trabalha com 3 séries juntas. Quantos professores precisa ter? Quantos alunos pode ter? Existe uma média que Montessori considera importante? Então, as salas montessorianas, elas são grandes, né? A gente tem aí sala de 100 metros quadrados, enfim, mas para a educação infantil, quando a gente está falando de 1 a 3 anos, a gente está tendo aí crianças 15, 16 crianças, 17, aí a gente vai trabalhar com o número de professores em proporção ao número de crianças. Então, de 1 a 3 anos, a gente vai ter 3 professores, né? Um professor dos auxiliares, né? A gente fala, nisso. De 3 a 6 anos, a gente aí vai ter salas de 25 alunos, 25 alunos, onde eu vou ter 2 professores, um professor e uma auxiliar que dão conta dessa sala. E no ensino fundamental, se não me falha a memória, não é uma coisa que
mas de 6 a 9 também a gente vai ter 2 professores, assim. Sim, vai. sim. No ensino médio, não sou especialista, enfim, do ensino médio, mas a gente vai trabalhar também com tutorias, né? Sim. Então, eu tenho ali, como vai, plantão de dúvidas. Então, eu tenho um professor de hoje de história, de geografia, e tem um professor que vai acompanhar a turma, enfim. Sim. Ou seja, a ideia é que o professor, a criança não seja dependente do professor, né? Exatamente. A Montessori até fala, né? As salas Montessori são grandes até para a criança perder o professor de vista. Para que a professora também não fique o tempo todo ali no olhar dela, para que ela exerça realmente essa autonomia, liberdade, independência. E é gostoso isso, né? Porque a criança se sente segura, é o professor que está presente, mas não ali o tempo todo direcionando. Exatamente. Então, quanto menos o professor Montessori direcionar, mais autonomia ele vai dar. E a própria postura do professor é uma postura de que, olha, eu estou aqui, posso não estar grudado em você, ou te ensinando, ou ali dizendo o que você precisa fazer, o tempo mas todo, eu estou né? aqui, dirigindo o tempo todo da aprendizagem, mas deixando a criança se autorregular, se auto-organizar, e essa São criança, conquistas, né? Sim, vai conquistando. Eu imagino a autoestima de uma criança Montessori. De uma criança que estuda numa escola Montessori deve ser bem diferente, por exemplo, de uma criança que é cobrada. Né? A gente observa nessa prática clínica, enfim, a gente observa crianças que chega a época de prova, Simone, ela fica chateada, depressiva, fica com sérias situações, até mesmo da pele, situações psicológicas sérias e importantes, por causa dessa pressão toda. E porque a criança, quanto mais você pressiona, a impressão que eu tenho é que ela se aprisiona. Você pressiona, dirige e você aprisiona essa criança. E eu imagino que em Montessori seja justamente o contrário. O professor, ele deixa a criança mais livre e deixa a criança ter mais autonomia. Aliás, autonomia, né, se a gente for pegar o próprio Piaget, que está ali em alguma relação, que foi aluno de Montessori também, né? O próprio Piaget, autonomia significa inteligência. Exatamente. Né? O sinônimo de autonomia para grandes teóricos é inteligência. E eu acho que assim, essa avaliação contínua Sim. na observação, que é o importante. Hoje, por exemplo, eu estou olhando uma criança, eu estou observando uma criança, ela não está no melhor dia dela. Exatamente. Né? Como talvez, nós também. Tem como dia nós que a gente também. não está bem também. Então, talvez, e aí eu não posso fazer esse recorte da criança nesse dia. Sim. Então, a minha observação ela tem que ser constante, diária. Sim. Eu estou assim ou sou assim, né? Sim, exatamente. Então, e talvez, né, com certeza, essas crianças que não têm essa relação com essa aprendizagem e com essa confiança, aí muitos me perguntam assim, Simone, mas aí o aluno Montessori nunca vai ser avaliado? Ele nunca vai poder fazer prova? Porque ele nunca passou por esse estresse? É uma preocupação que muitas mães têm quando o filho está na escola montessoriana. E depois? Né? E como é que vai fazer? Mas se eu estou seguro do que eu sei, do que eu posso oferecer, eu vou. Né? Sim, exatamente. Eu consigo ter um tempo, porque eu já trabalhei esse tempo, eu já trabalhei condições emocionais para que eu ganhe esses desafios. Sim, exatamente. Então, não é um teste fazendo 300 testes. Sim. Né? Mecanicamente, que eu vou ganhar essa autonomia, essa capacidade de lidar com as testagens. Sim, exatamente. E cabe aqui esclarecer algo muito importante e muito sério. O aluno Montessori, ele é avaliado continuamente. Ele está sendo avaliado continuamente. No entanto, essa forma de avaliar, porque infelizmente nas escolas grande parte conhece apenas uma, duas, né? Que são os testes, as provas. Criança, Simone, que eu vejo, criança acabou de entrar na primeira série, tem calendário de provas, tem aquela situação toda, estresse para a família, estresse. Não é que a prova é ruim, entendam isso, gente, não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando que essa criança, ela tem que ser avaliada assim. É o como. Ela é avaliada assim, mas é o como ser avaliada. Existe 364 formas de se avaliar. Não é, Simone? Por que eu tenho que avaliar desse jeito e repetir, como sempre fizeram a vida inteira? Já pararam para pensar que existem tantas formas de se avaliar?
que o importante é que ele seja avaliado. Ele tem consciência que ele está sendo avaliado, ele tem clareza que ele tem que alcançar. Ele faz a autoavaliação. Ele faz a autoavaliação. Né? Ou seja, tem toda uma organização natural para isso. O que a gente está dizendo é que em Montessori, esse padrão de testes, né, de avaliação, de provas, da maneira como tem sido grande parte das metodologias, esse não é o adequado. Aí alguém pode pensar, mas e o vestibular? Ele tem que fazer prova do vestibular. Mas ele está preparado para fazer prova do vestibular. A diferença é muito grande. Ele é avaliado, ele está preparado para fazer um exercício, uma atividade de avaliação. A diferença é que ele não vai estar preparado até emocionalmente, porque eu vou trabalhando questões lá da infância. Exatamente. Não é de uma hora para outra que eu aprendo a fazer um teste. Ou medicado para fazer um teste. Exatamente, não tem uma fórmula mágica, né? Simone, como que são como é que é a família em Montessori? Como a família é vista? Ótima pergunta. A Montessori vai fazer muito, ela abre a escola para a família, né? Tanto é que as reuniões em Montessori, as reuniões de feedback aí, as reuniões de pais em Montessori é com hora marcada, é individual. Eu não estou falando no coletivo o tempo todo, porque a minha avaliação é individual, em cima das minhas percepções, faço relatórios, né, para mostrar para o pai como é que está o desempenho. E a gente tem open house, onde a família pode entrar na escola e trabalhar com a criança, pode marcar momentos de troca com essa família. O importante é, se eu escolhi uma escola Montessori, né? Se eu estou numa escola Montessori, eu preciso também pensar assim. Não adianta eu estar proporcionando uma educação onde eu estou dando prioridade à liberdade, à autonomia, independência, e em casa eu calço o sapato, enfim. Exatamente. E vice-versa, né? Então, assim, a gente, como pais, precisa também se instruir, participar, entender o que ela quis falar da criança. Então, tem até canais hoje no YouTube, né, que trabalha com famílias em Montessori. Então, procurar se é uma coisa que lhe agrada e ter essa humildade. Eu não sei tudo, né? Sim, e a gente vai atrás do conhecimento. Excelente, excelente. Simone, infelizmente nosso tempo já está acabando, mas bem rapidamente, assim, eu queria que você falasse das organizações Montessori que tem no Brasil, bem rapidamente, e deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes que estão aí, os nossos telespectadores. Bom, nós temos a Organização Montessori do Brasil, importante. Professores montessorianos, né, precisam se associar, né, precisam se instruir. É uma organização muito séria, onde ela também está editando livros agora da Montessori, a Sônia Braga. Parabéns pelo trabalho da pedagogia científica, que ela acabou de fazer a revisão e editar, porque no Brasil realmente é muito difícil achar os livros de Montessori, né? Então é um trabalho bem bacana. Então hoje a gente tem a OMB e os cursos de formação em Montessori, né? Temos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina. Então cursos importantes no Sul, é importante para a gente criar esse professor cientificamente preparado. Ótimo, tá. Uma mensagem para os nossos telespectadores que você deixaria? Eu acho que do nosso último programa eu falei da paz, né? E para que a gente tenha paz, eu acho que a gente precisa investir na educação, né? Então, a educação não é só na escola, a educação, aproveitando o gancho da família, é em casa também. Então, vamos olhar a nossa criança e permitir que ela faça escolhas, mas com responsabilidade. Então, o pai hoje, eu acho que a gente precisa ter esse compromisso de realmente nos instruir. Tem um livro muito bacana que eu li recentemente, chama Educar na Curiosidade. Legal. Então, esse Educar na Curiosidade, acho que é isso, né?
vamos nos revestir de humildade e ir atrás de como ajudar essa criança a ser protagonista dela mesma. Né? Excelente, muito bom. E nós ficamos por aqui. Quero aproveitar e deixar um abraço para o pessoal do Rio de Janeiro, núcleo da Associação Brasileira de Brinquedotecas do Rio de Janeiro, que também está nos acompanhando. E quero deixar uma frase de Montessori, Simone, que eu gosto muito, que eu lembro de você da sua escola, né, da usina, que não faça pela criança aquilo que ela mesma pode fazer. Ela tem o direito de participar e ser autora da sua experiência de aprendizagem. Tá certo? Simone, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Espero que você volte mais vezes. E vocês de casa, meu muito obrigada e até o próximo TV Infância.